Uma garotinha grita para seu irmão, dizendo que alguém desmaiou na rua, enquanto duas garotas gritam em desespero para que ela não morra. Eles olham em choque. Naquele momento, ele jamais imaginaria o que iria acontecer. Ele nunca imaginou que acabaria em uma situação como essas com aquelas duas garotas. A cena volta no tempo. Shuka entra sem avisar no quarto de seu irmão, o assustando. Ele reclama que já avisou para não entrar sem bater, mas ela corta isso, dizendo que tem algo importante para dizer a ele. Enquanto o olha de forma assustadora, ele se pergunta o que está acontecendo aqui. Shuka pergunta brava se ele imagina o que seus amigos dizem sobre ele. Kirishima pergunta se é algo como ele ser entediante. E ela até concorda. Mas além disso, eles dizem que suas roupas são horríveis. Até essa que ele estava usando agora. Ele se pergunta se realmente estava horrível, pois não vê nada de errado. Mas Shuka diz que estava tudo horrível da cabeça aos pés. Principalmente essa caveira estranha. Ela não entende como ele pode usar algo assim na frente de seus amigos. Eles devem estar rindo da cara dele pelas costas. Kirishima diz que isso é cruel, mas a tranquiliza, dizendo que ele não sai com os amigos da escola, o que não parece ser um ponto positivo para ela. Shuka diz que ele é um solitário total e um completo antissocial. Mesmo sabendo que isso é verdade, ele realmente fica machucado com isso. Ela ordena que eles vão comprar roupas novas para ele agora mesmo. Ela manda que ele tire os óculos e coloque as lentes. Ponha o uniforme para ninguém o ver com essas roupas e ela mesma vai arrumar seu cabelo. Ela realmente parece contente com o resultado. Ele parece até outra pessoa. Kirishima reclama que quando Shuka põe algo na cabeça, não tem como pará-la. Conforme eles andam, eles veem um grupo de pessoas. Kirishima pergunta o que está acontecendo, mas Shuka também não faz ideia. Quando eles se aproximam, eles veem duas garotas no chão gritando por sua mãe, que parece ter desmaiado. Elas estão chorando enquanto imploram que alguém as ajude. Kirishima fica chocado com isso. Ninguém na multidão parece disposto a ajudar. Tem até alguém que só repara na beleza das garotas. Shuka parece nervosa com a situação e uma das garotas implora mais uma vez para que alguém ajude sua mãe. Isso faz Kirishima se lembrar de seu pai. Ele sempre dizia que ele precisava ser o tipo de pessoa que ajuda os outros sem querer nada em troca. Ele devia ser a pessoa que estende a mão para ajudar os outros. Porém, seu pai acabou morrendo quando Kirishima ainda era criança. Dizem que ele morreu ajudando uma criança que nem conhecia. Ele deixou sua esposa Kirishima e Shuka, que ainda eram pequenos. Kirishima sempre seguiu as palavras de seu pai até agora. Não há tempo para hesitar. Se ele não fizer nada agora, não poderá honrar a memória de seu pai. Ele manda que Shuka chame a ambulância e ela concorda prontamente. Ele passa pelas pessoas e pergunta se a moça estava bom. Isso é uma pergunta meio burra, mas ok. Ela está inconsciente e não está respirando. Nesse caso, ele deve fazer compressões torácicas. Ele pergunta se alguém em volta tinha um desfibrilador. E, inesperadamente, sua irmã, por algum motivo, realmente anda com um desfibrilador na bolsa. Eu não tanquei isso. Como ele teve que abrir a blusa da moça, ele a cobriu com sua blusa do uniforme. As irmãs continuam preocupadas ao seu lado. Uma delas pergunta esperançosa se sua mãe vai ficar bem. Kirishima não quer que elas se preocupem mais, então diz que ela ficaria bem. E com um sorriso, diz que ela definitivamente vai conseguir. Isso parece acalmar as duas irmãs. A ambulância finalmente chega para levar a moça. Shuka se pergunta se ela ficará bem, mas Kirishima diz que fizeram tudo o que podiam. Ele diz que ela se saiu muito bem, e Shuka retribui o elogio. Porém, ela meio que perdeu a vontade de fazer compras, ignorando que toda essa operação foi ideia dela. Kirishima pergunta se ela gostaria de comprar algo doce antes de ir para casa, e ela aceita, mas só se ele pagar. No hospital, na área de cirurgia, as duas irmãs perguntam preocupadas se sua mãe ficaria bem, e o médico as tranquiliza, dizendo que ela só precisa descansar, mas terá que ficar no hospital. Ele diz que os primeiros socorros que ela recebeu foram excelentes. Ele pergunta quem foi que prestou o socorro, mas as duas irmãs não têm resposta para isso. No outro dia na escola, os alunos estão falando sobre um vídeo com alguém usando o uniforme de sua escola. Kirishima se pergunta o que está acontecendo para estarem tão barulhentos pela manhã. Não é como se ele tivesse algum colega de classe para a pergunta de forma tão casual. Às vezes ser solitário é uma droga. Mesmo assim, se misturar na multidão é o que o deixa mais confortável. É quando chegam as irmãs Yuzuki e Hikari, as lindas irmãs gêmeas de sua classe. Todos os garotos as amam profundamente. Um garoto fala pro amigo, pergunta para elas o que aconteceu, mas ele nega, afinal quem desmaiou foi a mãe delas. Além disso,
Não tem como ele perguntar quem é aquele garoto. Não tem como ele fazer isso. Kirishima percebe que estavam falando sobre o que aconteceu há 2 dias, mas não acredita que alguém o chamou de cara gato. É quando Hibino, sua colega da frente, chega, ela diz que ele estava com uma cara de bobo a manhã toda. Ele pergunta qual o problema dela, afinal, ela acabou de chegar. Hibino diz rindo que sabe que ele estava morrendo de curiosidade para perguntar sobre o que todos estão falando, mas como é alguém sombrio e isolado, não teve coragem de perguntar a alguém. Ele apenas manda que ela cale a boca, afinal, não tem mais argumentos. Hibino pergunta em tom provocante se é assim que ele fala com sua única amiga, logo quando ela estava prestes a mostrar para ele, Kirishima rapidamente se desculpa, mas ela apenas descarta isso. Ela entrega o celular e mostra o vídeo que alguém gravou, mostrando ele fazendo os primeiros socorros na mãe das gêmeas. Kirishima fica completamente em choque, não acreditando que alguém realmente gravou isso. Ele fica indignado, pois se a pessoa tinha tempo para gravar o vídeo, também tinha para ajudar de alguma forma. Então é disso que as pessoas estão falando a manhã toda. Ele vídeo já deve ter circulado a escola inteira. Hibino pergunta se então o misterioso herói gato de quem todos estão falando, na verdade não é ele. Claro que ela já tinha percebido isso. Só agora ele percebeu que é o Dao gato de quem os 2 garotos estavam falando. Ele tenta negar, dizendo que de jeito nenhum que era ele. Mas Hibino o provoca enquanto se aproxima e tenta tirar seus óculos. Ela pergunta se, então é assim, quando se arruma e tira os óculos, ela manda ele relaxar, garantindo que mais ninguém percebeu, mesmo que isso tenha sido bem ousado para ele. Kirishima cora enquanto põe os óculos, ele diz que não teve escolha, não tinha tempo para pensar nessas coisas. É quando ele nota Yuzuki se aproximar de uma aluna, ela pergunta se a garota conhece essa pessoa. Mas a garota diz que não esqueceria alguém tão bonito, talvez seja veterano. Hibino diz que a pessoa que ele salvou foi a mãe das gêmeas. Se ele se apresentasse, ficaria famoso da noite pro dia. Mas Kirishima lembra nervoso que não gosta desse tipo de atenção. Mas Hibino diz que se ele contasse, talvez ganhasse alguma recompensa. Afinal, esse é o sonho de todo garoto. E pergunta qual tipo de coisa pervertida ele acha que elas fariam por ele. Kirishima sussurra em desespero porque ela acha que ele pediria algo pervertido. Ele observa que as gêmeas ainda olham o vídeo coradas, tentando descobrir que era o rapaz misterioso. É claro que com uma aparência como a delas, qualquer um sonharia em acabar em uma comédia romântica com elas. Até mesmo ele não consegue deixar de admirá-las. E assim se seguiu a semana, quando Shuka o chamou mais uma vez para irem às compras, como ela não quer ser vista com ele daquele jeito. É claro que ela mandou ele se arrumar. Ela diz que sua loja favorita fica no 5º andar. E isso faz Kirishima se lembrar que teria uma prova na 5ª aula de amanhã. O problema é que ele esqueceu o caderno na escola. Ele pergunta se pode voltar rapidinho para pegá-lo, o que deixa Shuka transtornada. Já saindo da sala, ele dá graças a Deus que conseguiu encontrá-lo sem problema. Quando dá de cara com uma pessoa, não era ninguém menos que Yuzuki. Os 2 ficam se encarando surpresos por um momento, até que a realidade toma conta, e os 2 se assustam ao perceber que é que estava à sua frente. Yuzuki diz corando que esteve o procurando todo esse tempo, tentando descobrir de qual turma ele é. Ele se apressa e sai correndo enquanto diz que estava com pressa. Mas ela não para, pedindo que ele espere. Ela estava implorando. Kirishima se desculpa enquanto corre. Ele acha que se alguém se envolver com um solitário sombrio como ele, provavelmente não levará nada de bom para essa pessoa também. Ele se encontra com Shuka, que ainda estava o esperando, enquanto pensa que mesmo que ela tenha o visto não tem problema. Afinal, ela não irá o reconhecer com sua aparência normal. Shuka pergunta se ele encontrou o caderno, e ele concorda, mas de repente percebe que deixou o caderno cair, e nem percebeu quando. No outro dia, na entrada da escola, Yuzuki o surpreende, pois estava o esperando com seu caderno. Ela o deseja um bom dia, enquanto diz que ele deixou isso cair ontem. Ela pergunta se não foi ele quem as ajudou. Agora que ela olha bem para seu rosto, é definitivamente ele. Os outros alunos começam a olhar, querendo saber quem é aquele falando com Yuzuki. Kirishima se desespera ao pensar nisso, e pede que ela o siga por um momento. Desse jeito, sua vida escolar vai ser arruinada. Ele tem que proteger sua vida pacífica a qualquer custo. Eles vão para o fundo da escola, e Kirishima diz que não dá tempo de explicar, pois o sinal vai tocar. Ele vai falar sobre o que aconteceu naquele dia, mas ele para de falar, ao ver que Yuzuki começou a se curvar. Ela está muito agradecida pelo que ele fez naquele dia. De verdade, foi graças a ele que sua mãe sobreviveu. Ela não tem palavras para agradecer.
Kirishima fica aliviado ao saber que sua mãe conseguiu. Afinal, isso é o que mais importa. Porém, Yuzuki continua falando, dizendo que quer falar sobre outra coisa também, colocando a mão em seus ombros enquanto cora. Ela pede que ele seja seu namorado, o que o choca. Ele diz que isso era muito repentino, não entendendo o que ela quer dizer com isso. Yuzuki diz que não tem nada de estranho nisso. Ele estava incrível enquanto salvava sua mãe. E mesmo assim, o fato de ele não ter se manifestado nos últimos dias faz ela pensar que ele é alguém muito sincero. É por isso que ela decidiu que se o encontrasse de novo, iria confessar seus sentimentos para ele. Kirishima fica com vergonha por ouvir isso, sem saber como reagir. Quando de repente Hikari aparece por trás dele correndo em sua direção, enquanto grita muito obrigado. Yuzuki revela que contou sua identidade para ela mais cedo. Ela reclama corada que Yuzuki demorou muito para contar a ela, afinal, ela já sabia desde ontem. Mas Yuzuki diz que ainda não tinha certeza. Hikari parece se lembrar que Kirishima também estava ali. Ela cora e diz, desce de Dunk. Ele definitivamente era aquela pessoa, o que o deixa com vergonha. Ele pensou que assim que descobrissem quem ele era, elas ficariam decepcionadas. Porém, enquanto as duas gêmeas estão pedindo ele em namoro, Kirishima se pergunta o que diabos está acontecendo aqui. Obrigado por assistir até aqui. Essa é uma obra nova que só tem um capítulo até agora. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva. Nós voltamos para aquele momento no hospital, quando o doutor pergunta para as gêmeas onde está a pessoa que prestou os primeiros socorros na mãe delas. Elas se olham por um momento, e Hikari diz que Yuzuki deveria ter pedido as informações de contato dele, e ela concorda cabisbaixa. Hikari comenta envergonhada que ele era incrivelmente bonito, enquanto Yuzuki concorda. Ele veio até elas em um momento difícil e salvou sua mãe. As duas dizem ao mesmo tempo que ele com certeza era um herói. Quando Hikari pensa naquela pessoa, seu coração bate muito rápido, e mais uma vez, Yuzuki concorda, dizendo que nunca sentiu algo assim antes. Elas concordam que deveriam encontrá-lo e agradecer. Voltamos para o momento atual. Os três parecem confusos com o que acabou de acontecer. As duas irmãs não acreditam que a outra também se confessou para ele. Yuzuki diz que é isso mesmo, Kirishima sairia com ela a partir de agora, certo? Ele não acredita que ela simplesmente disse isso, enquanto Hikari também não acredita que já perdeu a guerra antes mesmo de começar. Kirishima nega que tenha aceito sair com ela. Afinal, como um bom cavaleiro templário, ele pretende manter sua virgindade a todos custos. Yuzuki corada. Sabe que é pretensioso ela dizer isso, mas diz que tem um corpo bonito. Enquanto desabotou o blazer, ela diz que ele poderia tocar em seus seios como agradecimento pelo dia anterior. Ela pode oferecer seu corpo se ele pedir. Na verdade, estava disposta a lhe mostrar algo ainda mais incrível. Ela ficaria nua ali mesmo se ele pedisse. Tanto Hikari quanto Kirishima ficam completamente em choque pela sua ousadia, ou loucura, depende do ponto de vista. Mesmo se ele a pedisse para usar roupas de empregada e o chamar de mestre, ela faria. Para alguém que concordou de bom grado em ficar nua na frente de um cara que nem conhece, usar roupa de empregada não é nada demais. Yuzuki pergunta com graça se conseguiu transmitir seus sentimentos agora. Mas Kirishima nega com a mão no peito, dizendo que não consegue acompanhar isso, o que surpreende Yuzuki. E Hikari concorda com ele, dizendo que isso foi totalmente obsceno, e exclama convicta que conhece muitas, mas lojas legais, então seria melhor se ele saísse com ela. Corando, ela concorda que os de Yuzuki sejam maiores, mas tem certeza de que também ficaria bem em roupa de empregada, ou em uma de coelho, ou de gato. Até mesmo uma de policial sexy ficaria melhor nela. Mas Kirishima nem sabe mais do que ela está falando, e Yuzuki diz triste que a de policial não a serviria. Kirishima diz envergonhado para esperar em um momento, afinal ele nunca disse que sairia com Yuzuki em primeiro lugar, o que tranquiliza Hikari, mas deixa Yuzuki incrédula. Ela não quer se gabar, mas recebe confissões o tempo todo, e Hikari concorda que ela também. Kirishima está cercado. Ele sabe que isso é verdade, mas ele não sabe o que fazer. Mesmo que saiba que essa é uma situação extremamente afortunada, ele está muito confuso. Afinal, não saberia quem escolher. Kirishima se recompõe e esclarece antes de tudo que não ajudou sua mãe com essas intenções. Corando, ele diz que quer sair apenas com quem ele goste de verdade. Ele não conhece nenhuma das duas o suficiente para saber se gosta delas ou não. Nesse caso, essa conversa acaba aqui.
dizendo que a aula está prestes a começar e sai correndo enquanto pede, deixando as irmãs confusas para trás. Tanto Yuzuki quanto Hikari coram com o fato de que ele só vai sair com o que gostar de verdade. Elas percebem que isso significa que ele só vai sair com alguma delas se realmente gostar dela. Já em outro dia na escola, Kirishima está andando pelos corredores, enquanto resmunga que não conseguiu dormir direito ontem à noite. Ele ficou com medo que alguma das gêmeas tivesse contado para os outros que era ele no vídeo. Quando alguém vem correndo em sua direção, era Hikari, que simplesmente pula nele, o assustando. Ela o deseja bom dia alegre, ficando feliz que o encontrou antes de Yuzuki. Mas Kirishima acaba caindo no chão devido ao impacto, a assustando. Ela pede desculpas preocupada, perguntando se estava tudo bem. Ela estende a mão para ele, dizendo que não conseguiu falar muito com ele ontem, então queria poder falar muito com ele hoje. Ela diz alegre que afinal ele era seu herói. Mas Kirishima pensa assustado que esse ângulo era perigoso. Mas esse não é o problema. Em um corredor lotado assim, os olhos de todos estão nele. Mesmo na sala, os olhares deles ainda estão o matando. Mas ao julgar pela mensagem de Hibino, ninguém parece ter descoberto que era ele no vídeo. Se aquelas duas continuarem com isso, ele não teria outra saída a não ser correr para o banheiro quando o sinal tocasse, como um verdadeiro homem faria. Então ele voltaria para a sala quando o intervalo acabasse e repetiria o ciclo tudo de novo. Quando a professora põe fim à primeira aula, ele rapidamente se levanta para executar seu plano. Mas alguns garotos mal encarados o param, dizendo que querem conversar um minutinho. Kirishima se assusta por seu plano ter falhado tão rapidamente. Ele se faz de trouxa e pergunta do que precisam, mas um garoto corta isso, dizendo que ele sabe o que é. Ele pergunta com raiva o que um cara triste e isolado como ele é para alguém como Hikari. E Kirishima inventa envergonhado que pegou a carteira dela ontem quando ela derrubou, e ela estava apenas agradecendo por isso. Mas alguém aparece por trás dele dizendo que não foi isso que aconteceu. Era a própria Hikari que estava radiante como sempre. Ela vai continuar a falar algo, mas Kirishima se assusta e tampa a boca dela em um impulso, o que faz os garotos questionarem o que ele está fazendo e o chamarem de bastardo. Porém, Hikari simplesmente lambe sua mão, o assustando. Ela apenas ri e mostra a língua para ele. Como Hikari não parece ter muita noção das coisas, ela simplesmente vai continuar a contar quem Kirishima realmente é, mas ele a puxa pedindo que venha com ele por um momento. Esse cara não é muito bom em passar despercebido. Yuzuki fica olhando para eles, enquanto eles vão até a porta do terraço. Hikari cora, dizendo que ele ia levar para um lugar isolado desse. Fazia seu coração bater mais rápido, mas Kirishima se desculpa, dizendo que não vieram ali por esse tipo de coisa. Ele quer falar sobre o que aconteceu na cidade, mas Hikari se ilumina mais uma vez. Ela se curva, se lembrando que nunca agradeceu a ele. Ela não tem palavras para demonstrar quão grata ela está. Mas Kirishima a para envergonhado, dizendo que Yuzuki já agradeceu. Então tá tudo bem. Hikari nota que ele a chamou pelo primeiro nome e pergunta emburrada de quando ele é assim, tão próximo de sua irmã. Mas Kirishima explica que seria confuso a chamar pelo sobrenome, já que elas têm o mesmo. Foi só por isso que ele a chamou de Yuzuki. Hikari se anima, perguntando se então ele poderia chamar pelo primeiro nome também. Mas ele nega, dizendo que pode a chamar de Kotobuki e a outra de Yuzuki. Isso já é o suficiente. Hikari faz birra, dizendo que isso não é justo. Não era igualdade entre irmãs. De qualquer forma, se ele não a chamar de Hikari, essa conversa acaba agora. Kirishima não entende o porquê dessa situação toda, mas ele concorda. Então Hikari pede que ele diga seu nome, mesmo que só uma vez. Ela parece muito ansiosa para isso, e ele a chama de Hikari-san, mas ela manda que não use o san, pois é muito formal. Kirishima pergunta se então poderia trocar pelo Chan, mas Hikari se aproxima ainda mais, dizendo que isso é embaraçoso. Ele devia apenas dizer Hikari. Quando ele diz, ela realmente parece maravilhada com isso. Kirishima não entende porque ela liga tanto para como ele a chama, e Hikari explica, envergonhada, que ela simplesmente queria ouvir ele dizer seu nome, e pergunta se ela não gostaria que alguém que ele goste o chamasse pelo primeiro nome. Os dois parecem envergonhados por motivos diferentes, e Kirishima pergunta se ela pode simplesmente concordar e dizer aos outros sobre a história da carteira, mas Hikari simplesmente diz para conversarem novamente mais tarde. Ou seja, foi tudo em vão. Ele se encontra com as duas irmãs em uma sala vazia após as aulas, e elas perguntam o que ele gostaria de falar com ele.
Kirishima meio sem jeito. Diz que algumas coisas aconteceram durante o fundamental. Por isso, não é fã de se destacar. Por isso ele quer terminar a escola sem se destacar, como tem feito até agora. Ele as lembra que são muito populares. Se garotas como elas começarem a andar com alguém como ele, vão simplesmente causar problemas como hoje cedo. Yuzuki questiona se ela o incomodam por falar com ele, e Hikari pergunta se ele quer que parem com isso. Kirishima cora e diz que não é bem assim. Só em lugares públicos como na sala de aula, ele gostaria que agissem como antes. Yuzuki então pergunta se estaria tudo bem se elas escapassem de vez em quando para falar com ele, e Kirishima agradece se fizessem isso. Porém, Hikari fica cabisbaixa que eles não vão se falar tanto. E Yuzuki diz que seria legal se pudessem se falar durante o intervalo e após as aulas, ou nos fins de semana. Mas pergunta se isso seria demais. Só faltou perguntar se podiam fazer festa do pijama na casa dele. Mas Kirishima nega, dizendo que basicamente está sempre livre. Isso faz as gêmeas notarem algo, o que deixa Kirishima confuso. Elas se animam e perguntam se então estaria tudo bem se saíssem em um encontro. Kirishima fica envergonhado com isso. E Yuzuki pergunta se está tudo bem. Ela pensou que ele as acharia irritantes. Mas Kirishima nega envergonhado que elas sejam chatas. Na verdade, ele admite que até fica feliz com isso, o que deixa as irmãs animadas. Nesse caso, elas perguntam com qual delas ele quer ir em um encontro. Kirishima gostaria de conhecer elas melhor, e elas também não sabem muito sobre ele. Então, primeiro, ele gostaria de conversar mais com elas. Claro que ajudar a mãe delas as fez o ver como herói, mas ele acha que isso é apenas uma pequena parte de quem ele é. Kirishima quer enfrentá-las corretamente depois de se conhecerem melhor. As gêmeas coram e perguntam se então ele iria em um encontro com cada uma delas. E Kirishima começa a pensar que isso seria um movimento ruim, mas nenhuma delas tem qualquer objeção sobre isso, o que deixa Kirishima surpreso. Yuzuki chega perto dele e diz que com toda certeza irá fazê-lo se apaixonar por ela, enquanto Hikari vai pelo outro lado e diz para ele se certificar de acabar gostando dela. Kirishima não sabe se poderá escolher só uma delas. Eu também acho que não conseguiria. Obrigado por assistir até aqui. Para mais um vídeo, deixe o like, comente e considere virar membro para ajudar o canal. As gêmeas perguntam se Kirishima pretendia ter um encontro separado com cada uma, mas elas nem deixam ele responder, e começam a discutir entre elas se seria um encontro por dia. Mas se for assim, então a que tiver o segundo dia terá vantagem. Yuzuki diz que não se importa em ir primeiro, e Hikari pergunta surpresa se ela tem certeza. Kirishima tenta dizer que 2 dias seguidos de encontros talvez fosse um pouco demais para ele. Então elas dizem animadas que deveriam dividir um dia em 2 e separar seus planos de encontros. A cena corta já para o dia do encontro. Kirishima está no local combinado. Porém, ele acabou chegando um pouco cedo demais por causa do nervosismo, ficando surpreso ao notar que Yuzuki já está lá também o esperando, enquanto confere a aparência em seu espelho de mão. Kirishima se aproxima cumprimentando e se desculpando pelo atraso. Ele pergunta se a deixou esperando, mas assim quer o ver. Yuzuki abre um sorriso e fecha esse espelho, dizendo que também acabou de chegar. Ele pergunta se ela tem certeza, e Yuzuki concorda, dizendo que chegou no máximo 30 minutos atrás, o que assusta Kirishima. Ele diz que isso era muito cedo. E Yuzuki ri. Ela estava tão animada que não conseguiu ficar parada em casa, e veio logo. E ainda diz que esperar assim adiciona uma camada de brilho em um dia especial como esse, o que deixa Kirishima com vergonha. Ele diz ficando vermelho que ela está o fazendo se sentir mal, então pede que ela chegue um pouco mais perto da hora marcada na próxima vez. De qualquer forma, ela diz que já planejou o encontro, ficando curioso para saber o que fariam. Yuzuki revela que irão ao cinema primeiro. Ela procurou online e viu que o padrão para um primeiro encontro é verdade, um filme juntos. Kirishima concorda. Ele tem certeza de que já ouviu isso em algum lugar também. De qualquer forma, Yuzuki o lembra que dizer à garota que ela está bonita é praticamente obrigatório para qualquer bom homem. Kirishima fica envergonhado mais uma vez e diz, enquanto desvia o olhar, que não entende muito de moda, mas ela realmente estava muito fofa, o que faz Yuzuki corada se vergonha. Ela não esperava que ele realmente fosse dizer. Ela tosse para disfarçar enquanto agradece. Kirishima acha graça que ela tenha ficado assim, mesmo depois de ter dito aquilo com tanta confiança. Yuzuki diz que ele também estava lindo. Ela tem certeza de que está se apaixonando ainda mais por ele. Tentando mudar de assunto, Kirishima pergunta se o cinema era por ali,
E Yuzuki concorda, pegando em seu braço para irem logo. Kirishima fica nervoso com essa aproximação. Ele ouve as pessoas dizendo como Yuzuki é linda, o que o deixa ainda mais nervoso por estarem prestando atenção neles. Ele ouve alguém dizer o suposto namorado dela. No caso, ele também era bem gato. E Kirishima fica feliz por não acharem ele ser um coxo. Eu não tenho certeza do que ele quis dizer. Mas enfim, de qualquer forma ele agradece por sua irmã Shuka tê-lo ajudado a se arrumar. Yuzuki chama sua atenção. Ela pergunta como está indo, o que o deixa confuso sem entender a que ela se refere. Yuzuki diz que obviamente está falando de seu busto, o que o deixa em choque. Ela diz em tom de conspiração que esse encontro é para mostrar suas melhores qualidades, então ela está apostando o máximo em suas maiores armas, literalmente, insistindo que ele responda. O coitado parece estar prestes a ter um ataque. Ele não sabe o que responder. Isso é muito vergonhoso. Então ele quer pedir que ela pare, mas a verdade é que isso é simplesmente irresistível. Yuzuki continua olhando com expectativa. Kirishima diz que é difícil de andar assim, então ficaria grato se ela o soltasse um pouco. Yuzuki apenas acha graça e o provoca, dizendo que tem alguém ficando com vergonha. Eles finalmente chegam no cinema, ele a chama pelo sobrenome Kotobuki e pergunta se tem algo que ela queira assistir em específico, mas Yuzuki simplesmente o olha e pergunta com quem é que ele está falando, o que faz Kirishima refazer a pergunta, porém a chamando de Yuzuki. Ela não responde, apenas pergunta maravilhada se ele tem algo em mente. Kirishima admite que é meio vergonhoso a chamar pelo primeiro nome. Yuzuki diz rindo que isso só a faz querer o provocar ainda mais. Kirishima diz gosta de mistério, mas não parece ter nada do tipo em cartaz. E mais uma vez pergunta sua opinião. Yuzuki diz que gosta de filmes de romance e de terror, o que o deixa surpreso. Mas ela admite que tem uma preferência pelo romance. Kirishima aponta para um cartaz, e Yuzuki se questiona o que tem de errado com esse pôster. Isso estava muito explicado. Ele pergunta se tem algo de errado. Afinal, foi ela quem propôs isso. Nervosa, Yuzuki diz que não tinha nada de errado. Ela está totalmente bem com isso. Kirishima acha graça que Yuzuki seja do tipo meio competitiva, já que ela claramente não quer admitir como está com vergonha. Isso o lembra um pouco Shuka. Ela manda que eles se apressem, enquanto passa o celular na catraca. Enquanto entram no cinema, Kirishima admite que esse filme não parece do tipo que se vê em um primeiro encontro. Ele até é para maiores de 15 anos. Aliás, eles nem compraram pipoca. Enquanto se senta, Kirishima nota que a maioria das pessoas ali parecem casais. De repente ele não soube mais o que falar. Esses assentos ainda estão surpreendentemente próximos. Ele se pergunta o que Yuzuki está pensando. Os dois estão muito perto e acabam olhando diretamente para o olho um do outro. Seus corações estão batendo muito rápido. Porém, assim que iam dizer algo, a luz do cinema se apaga para o início do filme. Kirishima admite que isso o assustou um pouco. Eles já trocaram olhares antes, então não entende por que está assim. Porém, mesmo durante o filme, eles ainda continuam nervosos. O filme continua e até aparecem cenas muito explícitas, o que deixa os dois com vergonha, embora Yuzuki parece gostar do que vê. Quando depois do que pareceu uma eternidade, o filme finalmente acaba, mesmo que tivessem cenas explícitas, o filme não foi tão vulgar. Kirishima até que achou um bom filme, quando olha para o lado e nota que Yuzuki parecia perdido em pensamentos. Ele pergunta como foi, e com vergonha. Ela diz que com certeza foi interessante, mas Kirishima zomba, perguntando se seu rosto não estava um pouco vermelho demais. Yuzuki rapidamente diz que não é o que ele está pensando. Ela está apenas com calor. Internamente, Kirishima concorda que a cena final talvez tenha sido um pouco demais. Eles saem do cinema em silêncio. Kirishima pergunta se ela gostaria de comer alguma coisa, e Yuzuki concorda. Ela também quer falar mais sobre o filme, enquanto procura saída em seu celular. Ela não nota no nervosismo de Kirishima crescer. Ele percebe que é supostamente nessas horas em que o garoto deveria encontrar um lugar chique para comerem. Mas ele não tem nem de longe esse tipo de habilidades. Yuzuki diz que conhece um lugar muito bom, sugerindo irem lá. E Kirishima concorda aliviado por dentro. Eles andam pela rua enquanto falam sobre o filme. Kirishima achou o discurso final do protagonista muito bom e também adorou o cenário. Yuzuki concorda. Falando sobre cenário, o do flashback foi simplesmente adorável. Ela realmente parece estar se divertindo. Kirishima reflete envergonhado que ele está acostumado a assistir filmes sozinho, mas é bom ter alguém com quem conversar sobre.
Eles chegam no restaurante, mas ficam surpresos ao ver que estava fechado para reforma. Yuzuki se desespera enquanto se desculpa. Ela começa a mexer no celular tentando achar outro lugar, mesmo com Kirishima tentando a acalmar e dizer que não é culpa dela. Mas isso não ajuda muito. Ele diz para tentar encontrar outro lugar juntos. E Yuzuki continua receosa. Então Kirishima percebe que é hora dele agir. Ele coloca a mão sobre a tela de seu celular para que ela olhe para ele. Kirishima diz que o encontro perfeito é bom, mas pergunta se não seria melhor um encontro onde possam rir e aproveitar mesmo quando algo der errado. Isso faz Yuzuki corar. E Kirishima de repente fica nervoso. Ele diz que pensa assim, porque provavelmente se ela planejasse tudo, ele não conseguiria acompanhar. Yuzuki agradece envergonhada, pedindo que então olhem juntos por aí. Eles tentam achar, mas todos os lugares estão lotados. Ou só assistam reserva. Quando Yuzuki aponta para um lugar, sugerindo aquele. Kirishima fica em choque ao perceber que era um restaurante de rede, tipo fast food. Ele se lembra de ter visto comentários online de que nunca se deve levar alguém em um restaurante assim no primeiro encontro. Mas Yuzuki diz que não tem problema, afinal, o importante é com quem está e não aonde, pedindo que vão logo. A cena corta já para o final do almoço. Yuzuki se desculpa, mas diz que já estava quase na hora, o que deixa Kirishima surpreso. Ela diz que já são quase 2. Eles devem se encontrar com Hikari na estação. Kirishima concorda, mas por dentro, ele admite que queria conversar um pouco mais com Yuzuki. Enquanto a vê colocar a bolsa no ombro, ele pensa que ainda quer estar com ela. Kirishima diz para irem a outro encontro em breve, o que a pega de surpresa, perguntando se ele tem certeza. Kirishima concorda e pergunta se ela se divertiu. Yuzuki diz animada que se divertiu muito. Hoje só a vez querer o conhecer ainda melhor. Ele admite envergonhado que é a mesma coisa com ele, o que parece agradar muito Yuzuki. Enquanto a vê sorrir, Kirishima reflete que Yuzuki geralmente parece madura e legal. Porém, o jeito que ela abaixa a guarda como agora, isso a faz parecer muito fofo. Ela pergunta se ele quer começar a namorar, mas Kirishima diz que ainda é muito cedo para isso. Yuzuki parece desapontada enquanto se levanta, dizendo que de qualquer forma, acha que mandou muito bem no primeiro encontro, e se anima mandando ele se preparar. Qualquer dia desses ela o fará dizer que a ama. Isso foi um crítico em Kirishima, que admite que ela é muito charmosa. Ele espera que seu futuro com ela não esteja tão longe. A cena corta e ele tá na estação sozinho, ele tá esperando Hikari, quando de repente é atacado por trás lá ele com 2 mãos cobrindo seus olhos. Hikari manda ele adivinhar quem é. E Kirishima pergunta se isso é mesmo necessário, mas ela insiste. Então ele diz que era Hikari, o que a deixa feliz. Ela diz que ele acertou. É a sua própria Hikari. Ela pergunta se o deixou esperando muito, mas ele nega e Hikari ri, dizendo que é hora de começar seu encontro divertido parte 2. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Hikari está muito animada para começar seu encontro. Ela sugere irem ao cinema e pergunta se Kirishima quer ver algum filme específico, mas ele fica cabisbaixo ao pensar em voltar ao cinema. Ele diz que poderiam ver qualquer filme, menos aquele, apontando para o pôster do filme que assistiu com Yuzuki. Hikari pergunta, assustada, se aquele não é um filme sujo, afinal o homem e a mulher estavam se abraçando sem roupas. Kirishima entende por que ela pensa isso. Hikari questiona se ele ficou com vergonha de ver um filme desses com uma garota. Kirishima nega, dizendo que já assistiu aquele filme. Então Hikari o provoca, perguntando se ele foi ver um filme desse sozinho. Kirishima questiona por que ela acha que ele foi sozinho, mas quando ela pergunta com quem ele assistiu, ele rapidamente responde que foi sozinho mesmo. De qualquer forma, Hikari diz que queria ver aquele ali, mostrando o pôster de uma animação de Hollywood. Kirishima diz que parece bom para ele, o que deixa Hikari animada. Enquanto caminham, Kirishima sabe que pode ser tarde demais para perguntar, mas quer saber por que ela decidiu ir ao cinema. Hikari responde que, obviamente, era porque havia um filme que queria ver, mas também porque queria que o encontro fosse divertido, sorrindo. Ela admite que queria que Kirishima conhecesse mais das coisas de que ela gosta. Corando, ela pergunta se ele não disse que queria namorar alguém de quem gostasse de verdade. Ao ver a falta de resposta dele, Hikari pergunta se disse algo errado, mas ele nega, apenas ficou surpreso.
Ela então acrescenta que também quer que ele fale mais sobre as coisas de que gosta. Faltam 20 minutos para o filme começar, então eles ainda têm tempo. Quando Hikari encontra um pôster interativo do filme, fica animada. Kirishima pergunta se ela quer tirar uma foto e pega o celular para fotografá-la, mas Hikari questiona o que ele está fazendo. É claro que ele tem que aparecer na foto com ela. Ela segura em seu ombro, pedindo para que ele se apresse. Hikari manda que ele se aproxime mais e pergunta se há algum filtro que ele prefira. Kirishima nega, enquanto pensa, nervoso, que não conhece as regras para tirar selfies. Hikari faz a contagem regressiva para a foto, enquanto Kirishima só consegue pensar que ela está perto demais. Quando vê a foto, ela diz que Kirishima ficou muito fofo, algo em que ele não consegue acreditar. Hikari fica muito feliz com a foto. Ela pergunta se podem tirar outra de um ângulo diferente, mas Kirishima nota que já estão liberando a entrada para a sala. Diferente do outro filme, Kirishima percebe que há muitas famílias ali, e Hikari comenta que as cadeiras ficam muito próximas umas das outras. Mais importante que isso, as pernas descobertas dela estão muito perto dele, o que chega a fazê-lo tremer. Kirishima não faz ideia de onde colocar as mãos. Ele já não tinha acabado de passar por isso? Hikari admite baixinho que seu coração estava disparado, e ele concorda, dizendo que sente o mesmo. De repente, ela pressiona o refrigerante gelado contra o rosto dele, assustando-o. Hikari pergunta se ele vai usar aquele apoio para o refri, mas ele nega, dizendo que ela pode ficar com ele, já que vai usar o outro. Porém, quando puxa o próprio copo por reflexo, acaba derramando um pouco nas pernas, ficando ainda mais nervoso enquanto se desculpa. Hikari diz que não tem problema, e então, as luzes se apagam com o começo do filme. Bravo, Max! Conta a história de um garoto tímido chamado Rick e de um robô chamado Max. Rick cresce lentamente como pessoa à medida que os dois superam um desafio após o outro. E quando Max aparece reparado na cena final, por mais clichê que fosse, Kirishima não consegue impedir os olhos de arderem. Ele se pergunta como Hikari está, e quando olha para o lado percebe que ela já está se acabando em lágrimas. Muito comovida, aceita rapidamente os lenços que Kirishima lhe entrega para assoar o nariz. Já fora da sala, Hikari se desculpa e pergunta o que ele achou do filme. Kirishima admite que o final quase o fez chorar, e ela concorda, dizendo que também chorou um pouco. Mas Kirishima tem certeza de que foi mais do que só um pouco, o que deixa Hikari claramente envergonhada. Kirishima pensa que é relaxante estar perto dela, já que Hikari sempre demonstra seus sentimentos abertamente. Ela sugere passarem em um café, e ele fica feliz por ela conseguir decidir as coisas tão rápido. Lá dentro, Kirishima acha a atmosfera muito agradável. Hikari admite que aquele lugar foi uma recomendação de Nana, por isso estava ansiosa para conhecê-lo. Ele pergunta quem é Nana, e confusa. Hikari responde que ela é colega de classe deles. Kirishima admite que não sabe o nome de ninguém, nem mesmo dos garotos. Ela pergunta se ele também não sabia o nome dela e de sua irmã. E Kirishima responde que as irmãs Kotobuki são famosas, então é diferente. De qualquer forma, ele vê que a recomendação da casa é o bolo de morango e decide pedir esse. Hikari acha engraçado como ele escolheu rápido, mas Kirishima explica que está acostumado a pedir o que as pessoas recomendam. Hikari diz que também costuma fazer isso, mas comenta que queria experimentar outra sobremesa também. Kirishima pensa que ela se parece com sua irmã e pergunta se ela só não quer que ele lhe dê um pedaço do bolo dele. Isso parece deixá-la surpresa. Kirishima começa a corar, pensando que disse algo errado, e pergunta se ela não quer dividir. Hikari responde, empolgada, que essa é uma ótima ideia. Porém, ela fala alto demais, chamando a atenção das outras pessoas, que começam a comentar como eles são fofos. Os pedidos chegam e parecem realmente deliciosos. Kirishima pergunta se Hikari gostaria de experimentar primeiro, o que ela prontamente aceita, abrindo a boca para que ele lhe dê um pedaço. Kirishima fica nervoso. Isso é praticamente um diga-ah, coisa que só casais fazem. Hikari pergunta por que ele está demorando tanto e, mesmo nervoso, ele a alimenta com o bolo de morango. Hikari fica encantada. Ela achou uma delícia, mas tem certeza de que ficou ainda melhor porque foi Kirishima quem deu para ela. Ele tenta dizer que isso não faz diferença, mas ela nega.
pegando um pouco com o garfo e perguntando se ele quer experimentar. Kirishima aceita relutante. Ela pergunta se estava bom, mas ele não sabe o que dizer. Então Hikari simplesmente diz que vai dar outro pedaço, o que faz Kirishima responder rapidamente que estava uma delícia. Hikari fica nas nuvens. Ela sempre sonhou em fazer algo desse tipo, por isso é grata a Kirishima. Logo, percebe que fica ainda melhor quando mistura com sorvete, o que usa como desculpa para alimentá-lo mais uma vez. A frase pura e alegre foi feita para garotas como Hikari. É impossível não sorrir vendo toda essa empolgação. Com vergonha, Kirishima pergunta se ela gostaria de experimentar mais uma vez, o que a deixa ainda mais feliz. Isso meio que dá vontade de fazê-la sorrir ainda mais. É quando Kirishima se lembra de Yuzuki dizendo que um dia faria ele dizer que gosta dela. Ele realmente não sabe o que fazer. Há pouco tinha certeza de que algo poderia acontecer com Yuzuki, mas agora Hikari o está fazendo sentir essas coisas. Ele suspira e diz que as irmãs Kotobuki realmente são complicadas, o que deixa Hikari confusa. Mais tarde, eles percebem que já estava escurecendo, então deveriam ir logo para casa. Já eram 5 da tarde, então parecia que seu encontro estava chegando ao fim. E isso deixa Hikari claramente para baixo, mas Kirishima percebe e rapidamente diz que se divertiu muito, o que lhe dá esperanças. Sorrindo, Hikari diz que também teve um dia incrível. Hikari deseja poder continuar conversando com ele para sempre. Kirishima não aguenta esse sorriso e, envergonhado, confessa que também gostaria disso, o que a deixa em alerta. Esperançosa, ela diz que, já que estão ali, talvez pudessem jantar também. É quando alguém grita para eles esperarem um momento. Era Yuzuki, que, surpreendendo os dois, declara que não foi isso que elas combinaram. Elas haviam combinado um limite de tempo, e se saíssem agora, estariam quebrando o acordo. Hikari se defende desesperadamente, dizendo que não é o que parece. Como Kirishima estava sendo legal, ela acabou se deixando levar. Irritada, Yuzuki diz que era exatamente o que parecia. Suspirando, ela afirma que ficou feliz por ter seguido os dois para garantir que nada desse tipo acontecesse. Após processarem essa fala, eles ficam em choque. Hikari fica indignada por ela tê-lo seguido o dia todo. Ela diz que Yuzuki não pode fazer isso, enquanto Kirishima pede que ela não se torne casualmente uma stalker. Mas Yuzuki está completamente plena quanto a isso, parecendo até aquele meme. Isso realmente escalonou rápido, mas nenhuma das duas parece de fato irritada. Elas são realmente muito fofas. Porém, ele se recompõe. Não é hora de pensar nisso. Kirishima se aproxima e pede que elas se acalmem. Afinal, discutir não as levará a nada. As irmãs se entreolham e, corando, concordam com ele. Isso o deixa nervoso, pois ele não imaginava que elas realmente fossem ouvi-lo. Ele começa a falar, deixando as irmãs esperançosas. Mas isso logo se desfaz quando ele diz para acabarem por ali. Elas questionam se o certo não seria os 3 jantarem juntos. Mas Kirishima acha melhor deixar isso para a próxima vez. Seu coração não aguentaria algo desse tipo. Enquanto isso, em outro lugar, na residência Kotobuki, o homem pergunta para onde suas filhas foram, e sua esposa explica que elas foram até a estação Minakura. Sorrindo, ela comenta que, pelo que parece, elas foram encontrar o garoto que a salvou e lhe entrega uma xícara de café. Isso chama a atenção do homem, e ela acrescenta que as duas pareciam realmente animadas. Ela pergunta se o marido ficou curioso, e ele concorda, afinal, também quer agradecer ao garoto. Então, pedirá que elas o convidem para sua casa da próxima vez. Acho que ele não seria tão grato se soubesse que o garoto está quase colocando suas 2 filhas na chapa. Já é outro dia na escola. Kirishima e Hibino estão almoçando juntos no terraço, e ela comenta, com graça, que ter um encontro com as irmãs Kotobuki parece algo realmente maravilhoso. Kirishima deixa claro que ela é a única que sabe disso. Então, se o assunto vazar, ele saberá que foi ela. Hibino, no entanto, questiona se ele realmente acha que ela sairia contando isso para os outros. Como Kirishima sabe que há uma chance de ela falar só por diversão, Hibino assume que isso é simplesmente possível. De qualquer forma, ela está surpresa por ele realmente ter saído em um encontro com as duas. Se a notícia de que ele saiu com ambas no mesmo dia vazasse,
Não só os colegas, mas a escola inteira ficaria louca. Kirishima sabe disso. Por esse motivo, pediu para as garotas não contarem nada. Então, a menos que Hibino fale, ninguém vai saber. Ela repete que não irá contar, afinal, se ele morrer, ela não terá mais ninguém para almoçar junto. Kirishima questiona por que sua morte já é tratada como garantida. E tentando ser positiva, ela diz que talvez ele só vá para o hospital. Falando sério agora, Hibino pergunta com qual delas Kirishima vai ficar. Isso deixa o garoto desconfortável, fazendo-se questionar sobre o que deveria fazer. Ele se divertiu muito com as duas, o que só torna as coisas mais difíceis. Hibino comenta que esse, na verdade, é um problema muito gostoso de se ter. Mesmo que o motivo dos encontros fosse se conhecerem melhor, ele acabou ficando ainda mais confuso. Ambas são boas pessoas, mesmo que pensem de forma diferente. Enquanto Yuzuki decide o melhor jeito de começar um encontro, Hikari quer que ele saiba mais sobre o que ela gosta. Ainda assim, as duas são muito parecidas nesse aspecto, e o coração dele ficou batendo rápido o tempo todo. Hibino questiona por que ele simplesmente não namora as duas, o que eu acho um ponto muito válido. Ela diz que, se todos os envolvidos estão de acordo, não entende qual seria o problema. Kirishima, porém, a lembra de que não se pode casar com mais de uma pessoa. A resposta pega Hibino de surpresa, e ela questiona em um tom sombrio se ele é o tipo de cara intenso que já pensa nessas coisas enquanto ainda está no colégio. Kirishima se pergunta se isso é ruim. No fim das contas, é ele quem tem que decidir. Mas ela não acha que ele precise se preocupar tanto com isso agora. De qualquer forma, mesmo que ele ganhe uma namorada, Hibino o avisa para não se esquecer de almoçar com ela, e Kirishima prontamente diz que isso não irá acontecer. No fim da aula, a professora libera os alunos. Kirishima pega seu material para ir embora, feliz por conseguir sair entre os demais sem ser notado. Ele estava com medo do que poderia acontecer, mas elas realmente mantiveram a promessa na sala de aula. Já no trem, ele nota o anúncio do novo volume do mangá de que gosta, mas, como tem gastado muito dinheiro com roupas ultimamente, pensa que seria melhor tentar arrumar um emprego. Assim que as portas se abrem, ele sai do trem e dá de cara com Yuzuki, que nem sequer finge surpresa ao vê-lo. Corada, ela questiona se isso poderia ser o destino, mas Kirishima pergunta se ela o estava perseguindo mais uma vez. Yuzuki indaga se ele, honestamente, acha que ela o está seguindo só porque se encontraram. E Kirishima rebate perguntando por que ela está ali, já que a estação dela fica mais à frente. Yuzuki simplesmente diz que desceu ali porque estava conseguindo acompanhá-lo, o que faz Kirishima indagar qual é o sentido daquele diálogo. Como se fosse um cachorro fiel, ela diz que seguiu rigidamente as ordens de não falar com ele na escola. Kirishima pergunta se ela precisa de algo, já que o seguiu até ali. Ela concorda, dizendo que precisava discutir um assunto, mas, antes disso, pede para ele se aproximar e o abraça de surpresa. Yuzuki pede para tirarem uma foto juntos, e Kirishima acaba cedendo, o que a deixa feliz. Ele não se sente muito confortável com fotos, até porque é necessário ficar muito perto para isso. Yuzuki tira a foto e comenta que ele parece muito duro, mas Kirishima se defende, dizendo que não está acostumado a esse tipo de coisa. De qualquer forma, ela avisa que está enviando a foto para Hikari, pegando de surpresa. Yuzuki exclama, contrariada, que ele tirou uma foto com ela, então essa é sua chance de superá-la. Kirishima não entende de onde veio essa competição. A cena corta e os dois estão em um balcão esperando suas bebidas. Yuzuki explica que o assunto é sobre ele ter ajudado sua mãe. Ela está muito grata por isso e acrescenta que Hikari também está, mesmo que só um pouco menos que ela. É claro que a mãe também é agradecida, assim como o pai delas, sendo esta a primeira vez que o pai das irmãs é mencionado para Kirishima. Yuzuki repete que o pai está muito grato e pergunta se, do ponto de vista dos rapazes, os pais parecem tão amedrontadores. Por fim, Yuzuki revela que seu pai quer conhecê-lo. Isso deixa Kirishima nervoso. Ele nunca foi bom com pessoas querendo agradecê-lo, e conhecer o pai dela só por isso já é um pouco demais para ele. Kirishima, nervoso, pede que ela recuse o convite educadamente. Yuzuki tinha certeza de que ele reagiria assim, e por isso o seguiu até ali. No entanto, nos últimos 3 dias, sempre que seu pai chegava em casa, mandava que elas trouxessem Kirishima até ele. Kirishima fica assustado e pergunta que tipo de homem ele é. Ela e Hikari já estão no limite com essa situação. Por isso, ele deveria pensar nisso como um favor para as duas.
É claro que isso não o deixa menos nervoso, mas Yuzuki deixa claro que eles o recompensarão. Ela desabotou a blusa e diz, corada, que ele apenas precisa dizer o seu preço, mas Kirishima se apressa em dizer que não precisa de nada disso. Kirishima confirma se tudo o que precisa fazer é conhecer o pai delas. Yuzuki se alegra com a fala dele e como Kirishima parece não ter outra escolha, ele aceita. Yuzuki se curva em agradecimento, dizendo que ele é realmente um salvador de vidas, deixando Kirishima ainda mais assustado sobre que tipo de pessoa o pai delas é. Yuzuki fica tão animada que diz que irá recompensá-lo de alguma forma. Sem jeito. Kirishima pede que ela apenas lhe compre uma sobremesa, e ela prontamente concorda. A cena corta para o momento em que estão saindo do local. Yuzuki diz que mandará uma mensagem mais tarde para combinarem a visita. É quando Kirishima escuta algo, e ela pergunta se há algo errado. Kirishima tem certeza de que ouviu um barulho familiar, e logo alguém grita ao longe que finalmente os encontrou. Era Hikari, correndo a toda velocidade na direção deles. De qualquer forma, Yuzuki avisa que já contou a ela que Kirishima aceitou encontrar o pai, e que também mandou a foto deles para ela. Kirishima pensa que essa cena é estranhamente familiar. Hikari pula em cima de Kirishima enquanto agradece. Ele tenta dizer para ela se acalmar, mas já é tarde demais. O coitado acabou de ficar paraplégico. Yuzuki pergunta se ele está bem, comentando que Hikari chegou ali muito rápido. Hikari questiona que foto era aquela, e se Yuzuki não estava perto demais dele. Kirishima reclama que ela não pode julgar ninguém agora, enquanto Yuzuki manda ela soltá-lo logo. As irmãs começam a discutir. Yuzuki diz que foi Hikari quem tirou uma foto com ele primeiro, mas Hikari acha injusto que ela tenha se encontrado com ele em segredo. Completamente dolorido pelo ataque surpresa, Kirishima decide simplesmente ir para casa primeiro, deixando as duas irmãs surpresas. Finalmente chega o fim de semana, e Kirishima está muito nervoso enquanto olha para o prédio. Ele tentou convidar sua irmã, ela mesma, a incrível Shuka, mas ela recusou, dizendo que coisas formais não são a praia dela. Sua irmã pergunta se ele não vai se encontrar com a família da garota que ajudou outro dia, então seria estranho se ela fosse junto. Mais importante que isso, ela quer saber como foi o encontro dele, algo que ele se recusa a contar. Ela questiona o porquê, lembrando-o de que ele teria aparecido com um desastre da moda se não fosse por ela, o que Kirishima não nega. Enquanto olha em volta, Kirishima confessa que se soubesse que elas moravam em um condomínio desses, com certeza teria forçado a irmã a vir junto. Olhando o mapa, ele só precisa se preparar mentalmente. Ao se aproximar do prédio, ele avista as duas irmãs o esperando na entrada. Elas o cumprimentam e agradecem por ter vindo. Kirishima fica surpreso por ver as duas ali e também por vê-las com roupas diferentes. Talvez ele pensasse que cada uma só tivesse direito a um uniforme e a um conjunto de roupas casuais. Yuzuki tenta dizer a Hikari que ela poderia ter esperado lá em cima e que ela própria poderia recebê-lo sozinha. Mas Hikari está resoluta, questionando por que ele entrou em contato apenas com Yuzuki para confirmar o dia e se aquele encontro mudou a cabeça dele. Kirishima se defende, dizendo que não há nenhum motivo oculto para ter combinado só com Yuzuki e que se divertiu em ambos os encontros. Por isso, não conseguiu escolher entre elas. Isso deixa as irmãs muito alegres, e elas perguntam se ele realmente se divertiu tanto assim. O elevador chega e eles decidem entrar, com as irmãs o guiando. Lá dentro, enquanto as duas ficam encostando o corpo nele, Hikari pergunta se ele está nervoso. Kirishima concorda. Não tem como não estar nervoso, afinal, vai conhecer o pai de duas irmãs insanamente lindas. Ele se pergunta que tipo de cara ele é, se é do tipo bonito ou do tipo assustador. Hikari diz que, se ele está tão nervoso, deveria segurar a mão dela. Yuzuki questiona o que ela está fazendo, mas Hikari se defende, dizendo que estava apenas ajudando. Nesse caso, Yuzuki decide ajudar também e segura o braço dele contra o seu próprio corpo, o que só faz o coração de Kirishima disparar ainda mais. Eles chegam ao andar, e enquanto a porta abre, ele percebe que já havia alguém esperando. Elas ficam surpresas ao ver o pai ali. Kirishima finalmente vê o homem, exalando uma aura absurda. O pai questiona se ele é o famoso Kirishima e ordena que ele tire as mãos de suas filhas. Parece que não é hoje que Kirishima vai botar alguém na chapa. Gostaria de mandar um agradecimento especial aos membros do canal. E se você quer ajudar o canal a crescer, mas não pode se tornar membro, deixe o like, comente, compartilhe e se inscreva que já ajuda demais. Muito obrigado e até a próxima.